Um dos principais motivos do medo da solidão é ter que olhar para si mesmo. Quanto mais gente tem ao nosso redor, quanto mais barulho, mais distrações e telas, menos a gente precisa olhar para si. Procurar a solidão é uma coisa que vai contra a nossa natureza, porque nós somos uma espécie social. Os ancestrais que ficavam sozinhos não conseguiam sobreviver e se reproduzir. Os rigores da vida selvagem eram muito grandes para se enfrentar sem a força do grupo. Assim, os sapiens que se adaptavam melhor à vida em sociedade tinham maior chance de viver. A cada geração, essa tendência se amplificava um pouco e, com o passar dos milênios, os seres humanos já não costumam ser capazes de sobreviver fora da sociedade. Desde que a gente é bebê, a gente já precisa de alguém. Um bebê tartaruga nasce e já sai correndo para o mar. Um bebê cavalo nasce e com alguns segundos de vida ele já sai andando. Um bebê humano leva anos até conseguir comer sem ajuda. Veja, comer, a coisa mais básica da sobrevivência. A solidão é tão ruim que ela é usada como forma de punição. Aliás, provavelmente, a forma de punição mais comum que existe e é aceita pela maioria das civilizações é isolar a pessoa da sociedade. Dentro da cadeia, os detentos que se comportam mal são mandados para a solitária. Então, ficar sozinho é ainda pior do que ficar cercado das pessoas que foram consideradas inaptas a viver em sociedade, seja por motivos justos ou não. Os artefatos de cultura que são mais populares e mais conhecidos também não fazem uma propaganda muito positiva da solidão. Se sentir sozinho é retratado como um sofrimento, um castigo ou um sentimento trágico pela maioria das músicas, dos filmes, dos livros, das séries, dos jogos. O cafajeste abandonado, o nerd excluído, a louca dos gatos, a pessoa popular que é desmascarada e abandonada por todos que estavam ao seu redor. Do Tom Jobim até o latino, é impossível ser feliz sozinho e quem planta sacanagem colhe solidão. Faltam referências positivas sobre não ter ninguém ao seu redor. Algumas pessoas passaram a usar o termo solitude para se referir a uma forma positiva de solidão. Como todos os excessos, a solidão excessiva pode, claro, trazer consequências muito ruins. Por outro lado, em alguns casos, praticar a solidão é como praticar exercícios físicos ou controlar a alimentação. Apesar de ir contra os nossos impulsos primários, às vezes ela é uma prática necessária para a saúde. Um dos maiores presentes que uma pessoa pode dar para si mesma é aprender a gostar da própria companhia, de cuidar de si, meditar, passear, olhar para si mesmo com calma, entender a própria companhia e refletir. Se estivermos sem ninguém do lado e se não publicarmos uma foto no Instagram, a montanha continua sendo a montanha, as ondas continuam sendo as ondas e o pôr do sol continua sendo o pôr do sol. Talvez a solidão seja até uma ajuda para melhorar o contato com essas coisas. Mas também para entrar em contato com outras pessoas, que não são aquelas que estão ao nosso redor. Pessoas que já morreram ou que moram em outros continentes e falam outras línguas. Quando a gente está sozinho, a gente pode ler com calma e atenção os livros de autores que estão distantes, mas que têm algo a nos dizer. Assistir um filme sem interrupções, ouvir uma música nos mínimos detalhes e pensar a respeito, ou então botar a música para tocar e deixar a imaginação correr. Ou falar sozinho, cantar, dançar para si e não para os outros. Sem vergonha, sem medo ou sem ter necessidade de impressionar ninguém. Existir para si e não dever satisfações. Assim como os exercícios regulares e a alimentação planejada, nem sempre é fácil gostar da solidão. É uma coisa que se aprende e, como qualquer outra habilidade que a gente vai desenvolvendo, algumas pessoas parecem ter muita facilidade e outras parecem precisar de muito esforço. Às vezes, a gente vai ter pessoas ao nosso redor. Ter vivido uma solidão boa pode nos fazer melhores companhias para essas pessoas. E a saudade que a solidão traz pode nos fazer apreciar melhor a sua presença. Às vezes, a gente vai se sentir sozinho no meio da multidão. Quem aprendeu a aproveitar a sua própria companhia vai estar pronto quando isso acontecer.